Em julho desse ano, o Jonatas deu uma palavra e tem uma frase que ele falou que me marcou muito, que é: nós idolatramos porque não conhecemos a Deus. Então a gente cria ídolos porque a gente não conhece o verdadeiro Deus. E aí, nós como jovens, a gente se encontra todo sábado e a gente tem insistido em conhecer a Deus. Então a gente busca se unir e a cada uma vez traz uma palavra de um atributo de Deus. Então o Pedro trouxe o primeiro, misericórdia. A gente tem ouvido muito sobre misericórdia. A misericórdia até aqui foi um ponto que Deus tem insistido com a gente. E então, foi do início do ano, um pouquinho depois, a gente tem feito isso. E eu queria trazer um aspecto, um atributo de Deus que eu tenho percebido o Senhor insistido comigo, que é sobre a humildade dele. Eu queria falar sobre a humildade de Jesus, mas usando outro termo. Esse ano na Páscoa, eu e a Nana, a gente tirou 2 dias para estudar a morte e a ressurreição de Jesus. E eu lembro que quando a gente estava lendo, a gente foi ler João 19, teve esse versículo me atravessou de uma forma que eu não entendi. E aí, desde a Páscoa até aqui, eu só consigo pensar e falar sobre isso. O versículo diz, em João 19, Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz, com esta inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, Jesus foi crucificado e tinha um letreiro nessa cruz. E esse letreiro estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E essa frase, ela é muito contraditória. Se você for olhar ao olhar daquela cultura. Como que Jesus Nazareno é rei dos judeus? E essa foi a acusação. De tão escandaloso que isso essa se tornou a acusação que fez Jesus ser crucificado e que colocaram lá como letreiro. E aí, na semana retrasada, o Lucas trouxe a analogia do toco e um broto que sai desse corte. E é em Isaías 11, que fala que um renovo brotará das suas raízes. E a Lídia, quando ela foi para Israel, ela contou que esse broto, ela ouviu muito lá em Israel, esse broto que nasce do tronco, na origem da palavra, é nazareno. Então, esse broto que sai de um corte de um tronco tem a ver com esse nazareno. Esse mesmo Nazareno, que é o que estava escrito lá no letreiro da cruz. E o Nazareno, o Jesus Nazareno, isso tem mexido muito comigo. E aí eu queria partir do princípio de 2 textos. O texto que é Colossenses 1 e Filipenses 2. São 2 textos que eu queria partir. Em Colossenses 1, do 16 ao 18, fala: pois, por meio dele, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, por meio dele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Aqui está narrando quem é o nosso Jesus. O Jesus, que é o princípio de todas as coisas, ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é a pessoa em que tudo subsiste. Está anunciando que ele é esse Deus que sustenta o universo, que ele é o princípio, ele é o ponto central de todas as coisas. Em Filipenses 2, do 6 ao 8, fala: existindo em forma de Deus,
não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. O Deus de Colossenses 1 é o mesmo Deus de Filipenses 2. O Deus que é o princípio de tudo, ele que é o verbo de Deus, Deus falou e tudo se fez, tudo se formou a partir da fala de Deus. E a palavra diz que Jesus é o verbo. Então, a partir de Jesus, tudo ganhou forma. Nele, tudo subsiste. Ele não foi um ser criado. Jesus não teve um dia que ele foi criado. Ele é o ser eterno. Ele sempre foi. Ele sempre existiu. E as suas mãos, as mãos de Jesus, sustentam todo o universo. E esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, ele escolheu se esvaziar. Ele escolheu olhar para nós e falar: eu vou me humilhar. Eu vou tomar a forma humana e eu vou me vestir da minha própria criação para que eu possa salvá-los e resgatá-los. Então, o Deus que tem toda a glória se esvaziou. Então, o Jesus que nos céus, os anjos olham para ele e rendem glória e cantam santo, esse Jesus, diante de toda essa glória, ele virou e falou: eu vou me esvaziar disso e eu vou virar um homem comum, um homem normal. O Rei dos Reis, Jesus que é o Rei dos Reis, ele falou: eu vou me tornar servo. Ele que é o Rei das Nações, o soberano, ele virou e falou: eu vou ser servo. Eu vou me vestir da minha criação e vou virar um servo. E aí eu queria pôr alguns pontos que eu fiquei refletindo sobre isso. Jesus, encarnado, ele veio à Terra, ele encarnou através da gestação de uma mulher. Então, o Deus que sempre existiu, que é soberano sobre tudo, ele veio à Terra encarnado dentro da barriga de uma mulher. O Deus grande se tornou um bebê na barriga de uma mulher comum, simples. Uma mulher humilde, nova. E ele veio à Terra, ele escolheu vir à Terra a partir de uma gestação dessa menina, dessa mulher. Assim como nós, ele se tornou uma substância sem forma no ventre da mãe. Então, no Salmo 139 diz que nós éramos uma substância sem forma no ventre da nossa mãe e que Deus já nos viu quando a gente ainda era uma substância sem forma. E Jesus, sendo esse Deus que existe desde sempre, que sustenta tudo, se tornou uma substância sem forma dentro da barriga de Maria. Aquele que no mesmo Salmo diz que ele nos teceu no ventre da nossa mãe, ele também foi tecido no ventre de Maria, como um bebê que também foi tecido e gerado no ventre de Maria. Jesus, que é chamado do Jeová Jirê, que é o Deus provedor, aquele que provê todas as coisas, ele precisou receber a provisão do cordão umbilical, da nutrição daquela mulher, para que ele pudesse se formar e se encarnar. Deus nasceu através de um parto. E aí eu fiquei pensando, não sei se eu dei uma super viajada, mas as dores de parto, ele vem como resultado da queda. E quando o bebê nasce, é um processo de dor ali. A mãe vive essa dor e o bebê faz todo um esforço. Isso é resultado da queda e Jesus, sendo Jesus, se submeteu a vir de um parto. Se submeter a isso, assim. E aí, a hora que ele nasce, ele sendo Deus, ele foi para uma manjedoura. E aí eu fico imaginando os anjos, sabe? Tipo, o Jesus glorioso, santo, ele acabou de nascer e ele tá numa manjedoura. Imagina os anjos vendo isso.
E ele estava lá como um bebê comum, simples. Sendo que tudo existe a partir dele. Tudo subsiste nele. E ele estava numa manjedoura como um bebê qualquer, assim. Isso é um escândalo. O Deus que sustenta todas as coisas na sua mão precisou ser segurado pela mão de um casal. De Maria e de José. Ele que é o próprio conhecimento. Jesus é o conhecimento. Nele está todas as coisas. Ele precisou aprender a andar, falar, comer. Como um bebê que passou por todo esse processo de aprendizado. Mesmo sendo o conhecimento. Nele tendo todas as coisas. Ele passou por todo esse processo. E aí entra essa questão do Nazareno. Que pra mim me choca e tem me chocado muito. Além desse Jesus que se submeteu a todo esse processo do nascer, do ser gerado no ventre de uma mulher, do nascer para uma manjedoura, ele olhou para toda a terra, sendo rei das nações, e ele escolheu um lugar que ele iria nascer e que ele iria viver por 30 anos. Ele poderia olhar para a terra e escolher qualquer lugar, qualquer família. E ele olhou e falou, eu vou nascer em Nazaré. E eu vou viver por 30 anos. 30 anos. Numa cidade chamada Nazaré. Como um homem qualquer, comum. E aí, Nazaré, eu fui pesquisar. E a descrição que fala dessa cidade é: Nazaré é um pequeno vilarejo rural na Galileia, com cerca de 300 a 600 habitantes, considerado uma cidade insignificante e isolada. Possuía uma economia baseada na agricultura, com casas simples e um estilo de vida modesto. Nazaré é um vilarejo rural de uma região chamada Galileia. E a Galileia, ela era uma região desprezada pelos outros judeus que viviam no sul, porque lá tinha uma população mista. Porque na região da Galileia tinha uma população mista, ou seja, a maioria era gentil que vivia ali. Tinham poucos judeus. Então, Jesus, sendo o Jesus de Colossenses 1, ele escolheu uma cidade que era um pequeno vilarejo rural, com uns 300 a 600 habitantes, uma cidade que era insignificante, desprezada, dentro de uma região que os judeus olhavam e desconsideravam, porque era uma região que tinha muitos gentios. E ele olhou para a terra e falou, é ali, eu vou para lá. Eu vou encarnar lá. E mais do que encarnar lá, eu vou viver 30 anos lá nesse lugar. Eu vou me tornar o Nazareno. Eu vou me tornar aquele que vai chocar sendo o Nazareno. Esse homem que viveu nesse lugar desprezado. E aí eu escrevi pensando sobre isso. O Messias prometido, aquele que os profetas anunciaram, aquele que seria da linhagem de Davi, que seria o salvador daquele povo, ele foi um homem comum, simples. A ponto eu fico pensando, eu vi num podcast uma senhora falando, Jesus morava naquela cidade e os vizinhos não sabiam que eram vizinhos de Deus. Assim. Eu tava vizinho de Deus e ele era um homem tão comum que eles eram vizinhos de Deus e talvez eles não souberam por muito tempo. Por 30 anos, Deus de Colossenses 1, viveu uma vida ordinária. Ele trabalhou, ele serviu e ele foi obediente aos pais. O trabalho também, uma consequência para o homem da queda. E Jesus, sendo Deus e nunca pecou, sendo totalmente íntegro e santo, ele se submeteu a uma consequência da queda, que é o trabalho. E ele trabalhou por 30 anos como um carpinteiro. Uma profissão
sem nenhum tipo de valorização. Ele se tornou um homem que estava ali, ele pegava pedra e madeira e ele esculpia, ele moldava. Ele era um artesão de pedra e madeira por 30 anos, sendo ele o artesão do universo. Sendo que dele todas as coisas foram criadas e ele sendo o artesão de tudo. Ele por 30 anos pegava pedra e madeira e ele era um artesão. Numa vila simples, num lugar simples, comum, e ele ficou ali por 30 anos. Ele sendo o conhecimento, ele sendo a plenitude, ele se submeteu a obedecer e honrar os pais. Os pais dele sendo criatura dele mesmo. Ele olhou para a criatura dele, que eram os pais ali, e ele se submeteu a obedecer e honrar. O salmista, no Salmo 96, conta e descreve a realidade desse Deus lá no santuário, no céu. E lá fala que no santuário existe formosura, beleza, glória e majestade. E depois, em Isaías 53, fala que ele foi um homem que não tinha beleza e não tinha formosura. Então, ele naquela realidade do santuário, que toda beleza e formosura estava nele, ele vem para a terra como um homem sem beleza, sem formosura, a ponto que a gente olha e não tinha o que desejar ele, porque ele não era belo. Só que ele abriu mão de toda a beleza e formosura para se tornar um homem desprezado, que não é. Ninguém olhava como os anjos olhavam para a beleza dele lá no santuário e dizia: santo, santo, glorioso, majestoso, força, formosura, glória, esse é quem o Senhor é. E aí ele vem para a terra, está diante da sua própria criação e ninguém olhava e via beleza nele. Jesus, a palavra diz que ele é o Senhor dos exércitos, o general de guerra. Jesus é o general que lidera o exército celestial. Vocês aí sabem como é ser um general. Ele era esse general do exército celestial. E aí ele vem, se torna um homem, e é conhecido como um homem de dores, experimentado no sofrimento. O general, o senhor dos exércitos, se torna um homem de dores e experimentado no sofrimento. E aí ele passa 30 anos vivendo assim, sendo esse homem desprezado, sem beleza, trabalhando, honrando os pais, numa cidade desvalorizada, numa região desvalorizada. E aí passam-se 30 anos, e aí vai começar o ministério de Jesus. A manifestação agora, passaram-se 30 anos. Se fosse na nossa mentalidade humana, passaram-se 30 anos sofrendo essa humilhação, sofrendo essa realidade. E agora vai iniciar o meu ministério. E agora eu vou botar pra fora todo esse Deus que eu sou. E aí ele vem e passam 3 anos. Só 3 anos. Manifestando o reino de Deus aqui. Operando milagres, curando pessoas, mas sem nenhum tipo de prestígio, privilégio, nem na manifestação do seu ministério como Jesus, o Messias. Ele usurpou o ser Deus. E aí ele passa só 3 anos fazendo isso. E aí o Messias, o Salvador, aquele que os profetas anunciaram, ele vem, ele se mostra para o povo judeu, e aí ele é traído. O Messias, aquele que vai nos salvar, é traído. Como que o Salvador é traído? É ilógico na nossa cabeça. Jesus, na palavra, diz que ele é o sumo sacerdote. Na cultura do povo judeu, na época, tinha uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para colocar a oferta. E tinha dentro da cultura do povo judeu, esse era um momento muito, muito importante do ano para eles. E essa cultura, ela diz muito. Então, a gente dizer que Jesus era o sumo sacerdote
Para o povo judeu, isso é muito significativo. E o sumo sacerdote, ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos e colocar a oferta, que tinha todo um critério de que oferta era essa. E aí Jesus, além de ser o grande sumo sacerdote, ele vira a oferta. Ele se torna o próprio cordeiro que vai ser oferecido como a oferta que vai morrer, mesmo sendo o grande sumo sacerdote. Então, na cultura judaica, isso é um escândalo. É tipo assim, como? E essa parte aqui, ela me pega muito. O Deus, Jesus sendo Deus, ele se oferece como uma ovelha muda, sendo o verbo de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra que quando Deus disse, tudo se formou. Ele é o verbo. E o verbo se calou. O verbo, que é a palavra, ficou quieto. Para ser uma ovelha muda que foi para o matadouro. O Deus que é eterno, que nunca nasceu, né, na eternidade. Jesus sempre foi eterno. Aí ele encarna, nasce e morre. O Deus eterno morre. É louco, o eterno morre. E ele não morre de um jeito legal, bonito. Ele morre no jeito mais humilhante que naquele período daquela sociedade podia morrer, que era crucificado. Aquele que é a justiça, Jesus que é a justiça, ele não é só justo, ele é a justiça. Ele foi sepultado com os ímpios. O ponto que para mim é o que eu preciso me apegar e eu preciso ser confrontada, que é o que a gente até falou na reunião de jovens, quando eu compartilhei disso, que todas essas coisas, tudo isso que eu acabei de falar, Jesus não foi forçado a fazer. Jesus não foi forçado a se diminuir. Jesus não colocaram uma realidade diante dele e falaram, vai lá e faça isso. Ele escolheu voluntariamente. Ele escolheu voluntariamente deixar, sendo o Deus de Colossenses 1, se tornar o Jesus de Filipenses 2. Ele escolheu. E eu fico pensando nas escolhas dele. As escolhas de Jesus, em cada detalhe desse. Jesus escolher cada detalhe. Escolher Nazaré, escolher Maria e José, escolher ser um carpinteiro, escolher todos esses detalhes. A intenção dele em escolher cada uma dessas coisas. O nosso Deus, o Jesus que a gente crê, ele foi intencional em escolher cada uma dessas coisas para mostrar qual é a essência dele. A essência do Jesus que a gente crê é uma essência totalmente humilde, desapegada, de um Deus que se entrega de forma abnegada, de um Deus totalmente manso, que não exige direitos. Ele não exige o seu próprio direito. Ele em nenhum momento, o nosso Deus não é um Deus que busca conforto próprio, porque se ele fosse escolher conforto próprio, ele não escolheria tudo que ele escolheu. O nosso Deus, ele não busca os próprios benefícios e ele não retém nada para si, porque ele entregou toda a glória e veio e se esvaziou totalmente. Jesus, o Deus que a gente serve, ele é um Deus que renuncia por inteiro. Ele não renuncia pela metade. Ele não é um Deus que olhou e falou, eu vou dar só uma parte. Eu vou fazer só um pouquinho. Eu vou dar tudo. Eu vou dar por inteiro. Eu não vou exigir nada para mim. Eu não vou exigir o meu benefício, o meu direito. Eu que sou o único digno. Ele sendo o único digno e santo que pode exigir qualquer coisa, porque nele não tem pecado algum. Ele olhou e falou, eu não vou exigir nada. Eu vou entregar tudo. E de todas as passagens do Evangelho e a gente olhando para toda essa realidade, a passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos, esse ano entrou diferente no meu coração. Porque eu acho que aqui simboliza muito bem esse Jesus nazareno. Esse Jesus humilde que fez todas essas escolhas.
E aí eu queria ler essa passagem. João 13, do 1 ao 17. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se na mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se a praticardes. Essa passagem, para mim, tem 3 versículos dela que ficou ecoando na minha cabeça. Jesus estava lá com os discípulos, e aí diz no versículo 4 que ele se levanta da mesa, ele tira a capa ou o manto, e aí ele pega uma toalha, põe na cintura e se inclina para lavar o pé. E aí ele lava o pé dos discípulos, e aí ele se levanta, tira a toalha, põe a capa de novo e senta na mesa. E aí ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? E aí ele diz que agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se praticarem, se fazerem o mesmo. E eu fiquei pensando que isso aqui, na minha cabeça, não sei se vai fazer sentido para vocês, mas na minha cabeça isso simboliza muito o que Jesus fez na sua encarnação. Ele tirou o manto, ele deixou o céu, esse lugar glorioso, esse lugar de honra, de majestade, e aí ele tira o manto. Ele levanta da mesa de comunhão com Deus, a mesa onde ele e a Trindade eles estavam em plenitude, e aí ele pega a toalha, se abaixa e lava os pés dos discípulos. Essa cena, eu acho que ela descreve muito o que foi Jesus aqui. Ele deixou o manto, a glória, deixou a mesa de comunhão com Deus, a plenitude da Trindade, sai da mesa, vai para o chão, se inclina, lava os pés dos discípulos, que são suas criaturas, enxuga, e aí ele levanta, deixa a toalha, põe o manto e senta de novo. E aí ele pergunta: vocês entenderam? E se vocês entenderam o que eu fiz, isso tem me mostrado que eu não entendi. Porque esse ato de Jesus, de largar o manto, se inclinar com uma toalha e lavar os pés dos discípulos, é o ato dele de ser totalmente humilde, abnegado, que não olhou para ele e usurpou ser Deus e deixou todo o seu direito, todo o seu conforto de lado e fez isso. E ele disse para que eu faça o mesmo. Ele nos instruiu a fazer exatamente a mesma coisa. E aí eu vou contar uma história que muitas pessoas já ouviram, mas que aconteceu comigo esse ano, enquanto Deus estava falando tudo isso comigo. Para quem não sabe, eu trabalho num lar de idosos.
São idosos que são vulneráveis, que têm um histórico muito ruim, são idosos que durante a vida fizeram escolhas muito ruins, as famílias não querem cuidar, e aí eles vão para esse lar e ficam lá. Na sua grande maioria são idosos com muitas doenças, idosos muito sem perna, nenhum lá que tem perda de massa encefálica, tem pessoas lá que são ex-presidiários, enfim. E lá é o ambiente que eu trabalho. E aí tem um idoso lá, eu não vou falar o nome dele, mas ele é um idoso que ficava sempre quieto, sempre no canto. E aí eu cheguei, sou nova lá, falei, não, eu vou trazer esse senhor para participar, né? Eu vou insistir até a hora que esse idoso falar, eu vou participar desse grupo. Eu faço grupo com eles, de arte, terapia, faço de estimulação cognitiva, enfim, eu sou psicóloga. E aí eu ficava, não, vou chamar ele para ele vir. Aí chamei uma vez, ele não quis, chamei outra. Aí um dia ele tava deitado na cama dele, e aí eu chamei. E aí ele falou, quero ir. Aí eu falei, nossa, então vamos. Só que a hora que ele levantou da cama, ele tava sem sapato. E ele é cadeirante. E a hora que eu olhei pro pé dele, era um pé muito complicado. Bem assim. E aí, eu olhei pra ele e ele não ia conseguir vestir sozinho o sapato. Ele não ia conseguir. E aí eu olhei e pensei comigo, eu não quero pôr a mão no pé dele. Eu não quero pôr o sapato no pé dele. Não, vou chamar alguém que faz isso. Essa não é minha função. Eu sou psicóloga, não sou cuidadora. Cadê o cuidador para fazer esse serviço bem ruinzinho? Na hora, o Espírito Santo me quebrou no meio. O Espírito Santo me mostrou assim, o Jesus, o Deus soberano, o Jesus que sustenta todas as coisas. Que a partir dele tudo existe. Ele, encarnado, se inclinou e lavou o pé de um monte de homem que não estava limpinho e bonitinho, os pés deles. E ele foi voluntariamente, se abaixou e lavou. E eu não tenho a capacidade de botar um tênis no pé daquele homem. Aí na hora eu esqueci as micoses, as coisas, e botei os sapatos nele. Mas ali revelou tanto do meu coração, porque eu sirvo a um Jesus que eu não me pareço, sabe? E eu preciso me parecer com ele. Eu preciso ter um coração voluntário que não resiste e que não busca esse benefício próprio, esse conforto próprio e vai ir rapidamente, põe o sapato, faz o que for para vestir aquele pé, independente de quem é aquele homem. Independente do histórico daquele homem. Porque o nosso histórico também não era nada bom. E Jesus ainda assim, ele olhou todo o nosso histórico e ele se inclinou, largou o manto, abaixou com uma toalha e lavou os pés. E isso é mais do que só uma cena lá desse texto, desse capítulo. Foi o que ele fez encarnado na Terra. E eu não quis fazer isso por mim de forma voluntária. Eu precisei que o Espírito me convencesse. E aí, olhando para essa cena, né, todos ali sabiam que ele era o maior. Todos ali sabiam, porque eram os discípulos. E ele se fez o menor. E aí ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Façam isso uns com os outros, que vocês serão bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que praticarem isso. E aí eu comecei a pensar sobre a minha condição. E a condição nossa, como geração, nesse tempo que a gente está vivendo. E aí, para exemplificar um pouco do que eu tenho pensado e sido confrontada, tem duas histórias. Essas duas histórias que eu acho que descreve bem a nossa condição.
que é essa condição dessa história que eu contei. Até aqui eu falei da condição de quem é o nosso Deus, quem é o Jesus que a gente serve. E agora um pouco da nossa condição. E a primeira história está em Marcos 14. São alguns versículos que eu queria enfatizar. Marcos 14, 53. Aqui está contando quando Jesus é levado ao Sinédrio para ser julgado antes da crucificação. E aí, o que me chama muita atenção é Pedro. No momento em que Jesus está lá no Sinédrio, sendo julgado, e todo mundo fazendo aquele tanto de pergunta, e ele respondendo. E aí, onde Pedro estava? Onde estava Pedro? E Marcos 14, 53 e 54 diz: Então levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas. Agora vai dizer onde Pedro estava. Pedro o seguiu de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e ficou sentado com os guardas, aquecendo-se do fogo. Enquanto Jesus estava sendo levado para todo esse julgamento, todo esse cenário antes da crucificação, a postura de Pedro diz muito sobre a minha condição. Pedro estava seguindo-o de longe e ele se sentou do lado dos guardas para ficar aquecido. E eu olho para o coração de Pedro, é um coração de alguém que está se autopreservando. Ele está buscando conforto. Ele quis ficar do lado de onde estava quentinho e ele quis ficar de longe, não de pertinho. Que talvez se ele ficasse de pertinho, iriam levar ele para o mesmo julgamento, ou sei lá, ia botar ele na mesma levada ali. Então Pedro, sendo um discípulo, e um discípulo próximo de Jesus, ele seguiu de longe para não precisar passar por tudo aquilo e ficou quentinho na fogueira junto dos guardas. E eu acho que na nossa geração, uma das grandes dificuldades para a gente seguir Jesus e se parecer com ele é porque a gente quer se autopreservar e ficar confortável. E eu digo isso, eu sou a primeira. A gente ainda busca o conforto, o quentinho e a autopreservação. Enquanto o Deus que estava ali, o Jesus que estava ali, era um Jesus que não se preservou em nada e não exigiu conforto algum. No versículo 66 do mesmo capítulo, fala: Pedro estava na parte de baixo no pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu, começou de novo a dizer aos que estavam ali: Esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente: E Pedro, certamente tu és um deles, pois também é um galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: Eu não conheço esse homem a quem falais. E eu já li esse versículo, esse texto várias vezes, mas o fato, quando Pedro nega Jesus, a comparação que fizeram com ele não foi: Você não é aquele que se parece com o filho de Davi? Você é aquele que é o Messias, que estão falando que é o Messias? Foi: Você é aquele que se parece com o Nazareno. E ele: Não me parece. Não, mas você tem cara de Galileu. Ele fala: Não tenho. E aí eu fiquei pensando, será que se... Isso é só uma suposição da minha cabeça. Mas será que se na hora que a mulher fosse dizer, falasse: Você se parece com o Messias que está lá dentro, que está sendo julgado, Pedro iria negar? Ou se falasse: Você se parece com o filho de Davi, será que Pedro negaria? Porque aqui está sobre o quanto Pedro se importava com a imagem dele. A imagem de Pedro se parecer com um galileu e um nazareno não era nada legal. Mas será que se fosse do filho de Davi, do Messias, ele não ia gostar de parecer? E isso eu olho pra mim assim.
Será que eu quero me parecer com esse Nazareno? Eu não quis limpar o sapato no pé daquele homem. Porque ser igual um Nazareno é abrir mão dos direitos. É abrir mão dos privilégios, é abrir mão do conforto, é abrir mão. E a gente querer se parecer com esse Jesus é difícil. Mas se parecer com o Jesus glorioso, o rei, que vai vir, vai reinar, vai fazer justiça, aí até que eu quero, sabe? Mas esse Nazareno é um pouco demais, sabe? Aí já me ofende. Ofende a minha imagem, ofende a psicóloga que tá pondo a mão no pé do cara, sabe? A imagem, o status. E a nossa geração é muito apegada a isso. A imagem que a gente tem. E Jesus, tendo o lugar mais alto, ele não usurpou ser Deus e ele não ligou que a imagem dele seria de um Nazareno. E que na cruz dele estaria escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus não se importou com a própria imagem. Ele não teve um orgulho ferido, um ego ferido. Ele simplesmente fez isso voluntariamente. E a próxima história, que também diz muito sobre a minha condição, é a história do jovem rico. Numa dessas nossas reuniões de jovens, a Dani e o Simon vieram da Alemanha e eles foram conversar com a gente. E aí o Simon falou que ele sentiu muito essa passagem para conversar com a gente. E nesse dia, assim, eu fui amassada com esse texto. Porque é mais um texto que diz muito sobre a minha própria condição. E o quanto a minha condição está distante da condição de Jesus, que é a qual eu devo me parecer, né? E aí, a história do jovem rico, que é Marcos 10, 17. Do 17 ao 22. É uma história conhecida. Fala: quando Jesus saiu, correu para ele um homem, que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí, versículo 19. Conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e ninguém enganarás. Honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Eu acho que a maioria aqui é como ele, que desde a mocidade, desde a juventude, cumpre os mandamentos, cumpre com a lei, as ordens, assim, os padrões morais e religiosos. Eu acho que a gente até que é bom, assim, nisso, de cumprir essas coisas morais, assim. Mas, assim como o jovem rico, será que se Deus pedir essa uma coisa, a gente vai dar? E eu falo por mim, assim, eu acho que sempre tem algo na nossa vida que se Jesus pedir, a gente se ofende. É tipo assim: pô, Jesus, eu posso até ir na igreja, orar e não roubar e não matar ninguém, mas assim, essa coisa aqui, aí já é muito ofensivo pra mim, aí já não quero. No caso do jovem rico, era dinheiro, eram os bens, mas cada um eu acho que tem alguma coisa. E se Jesus pedir, será que eu ofereço de forma voluntária? E eu olho para minha vida e eu acho que não. Eu olho para o contexto de vida que eu vivo e se eu for romantizar, eu vou fazer um olhar bem romântico, claro, eu vou entregar tudo para Jesus, porque eu vou dar tudo. Essa coisa muito distante e romântica, eu acho que a gente até flerta, sabe, com esse lugar. Mas se de fato Jesus virar para mim e falar assim: viu, me oferta isso aqui. Talvez tem coisas, e eu tenho descoberto quais são, que vai me ofender demais. E eu vou fazer igual ele. Vou sair triste e vou seguir com a minha coisa, sabe? Porque
se parecer com esse Jesus que não exigiu direito, que não reteve nada, que não guardou nada, que não se importou com a própria imagem, que não quis conforto, que não tinha nada que ele quis se apegar, isso é muito distante da nossa vida cristã hoje, da minha vida cristã hoje. No fundo, é até uma parte, assim. Eu falei esses tempos no grupo caseiro que eu me converti com 19 anos e eu tenho 27 agora. E talvez, até um tempo atrás, eu tinha um olhar muito romântico do evangelho. O que é também. É muito bela a mensagem do evangelho. Mas tem um lugar que não é romântico. É sobre morrer, sabe? E esse lugar não tinha me confrontado tanto. Eu não tinha olhado para minha vida e visto quanto a minha imagem é importante para mim mesma. O quanto eu quero ter conforto. O quanto tem coisa que se ele pedir, eu vou ficar ofendida. E talvez eu faça igual ele. Falar, não, Jesus, isso aqui não. E eu vou ficar com a minha vida cristã de só ter os padrões éticos, morais. E vou ficar aqui. Só que a mensagem do evangelho é para entregar tudo. É tudo. Jesus disse que era pra gente morrer a morte dele. A gente morrer a morte dele para que a gente possa viver também a vida com ele. É sobre nos tornarmos sacrifício vivo. É pra gente ser como ele é. É pra gente morrer para nossos próprios direitos, nossas próprias vontades, assim como ele fez. E essa régua, ela é alta. E hoje eu percebo na minha vida que eu tô muito longe disso. A mensagem do evangelho ainda não entrou, a revelação de quem Jesus é na minha vida ainda não entrou num lugar onde eu olho pro pé daquele homem e eu vou rapidamente pôr o sapato nele. Aonde se um dia ele pedir, renuncia isso aqui, eu rapidamente falo, qual é seu? Meu coração ainda não tá aí. Eu não sei o de vocês, mas o meu não tá. Tá muito longe. A minha imagem e o meu conforto ainda são ídolos do meu coração. E eu acho que a idolatria da nossa geração são esses conceitos que são subjetivos, que estão associados a coisas que não são mais imagens físicas, mas são conceitos, como eu sou vista, o conforto, as minhas posses, os meus desejos, os meus direitos. Isso eu acho que é os ídolos da nossa geração, como cristãos. E aí eu queria ler alguns versículos para finalizar. Esses versículos eu acho que dizem o que é pra gente fazer. E aí pra gente orar, pra pedir para que Deus ajude a gente. Pra gente poder viver isso aqui e se parecer mais com Jesus Nazareno. Pra que a gente, se um dia alguém virar e falar, você se parece com o Nazareno. E eu falar, é isso aí. Eu me pareço. Eu busquei me parecer, sabe? E ele fala, mas você tem cara de Galileu, é? E eu olhar e falar, era isso que eu queria. E não falar, não conheço, não sei quem ele é. E os versículos são Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 4:10.
trazemos-nos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal, de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. E por último, Filipenses 3, que Paulo diz, Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Eu vou ler algumas frases que eu escrevi ouvindo um turno de oração. O verdadeiro evangelho me ensina a não tomar a forma desse mundo, mas não entrar no ritmo dos homens é sacrificial. É sacrificial, mas depois do sacrifício tem vida. A ressurreição veio depois da cruz. Aquele que perde a sua vida por amor a Deus a encontra. A verdadeira vida é morrer para mim, é morrer para mim mesma e viver para Ele. A vida está em se entregar, como Jesus nos ensinou. Enquanto o mundo prega ganho, o Senhor nos ensina que a vida abundante está do outro lado da morte. Eu acredito que a revelação de um Jesus Nazareno pode nos ajudar a vencer esses ídolos da nossa geração. Um dia eu estava orando e eu perguntei, Jesus, qual que é o antídoto? O antídoto para isso em mim que insiste em querer o conforto, em querer... E Jesus foi muito claro para mim. Olha para o Jesus Nazareno. Se ele, que poderia exigir tudo, não exigiu, quem sou eu? Quem sou eu? Quando eu me deparo com a realidade do que ele fez, como eu posso exigir alguma coisa? Então eu quero muito. Se um dia alguém virar e falar, você se parece com o Nazareno, eu vou me alegrar e falar, sim. E hoje não é a realidade. Eu falo de um lugar que eu não alcancei, mas que eu espero muito que essa revelação e o evangelho operem em mim e em nós a ponto disso se tornar verdade. E aí eu vou orar. Jesus, obrigada pela sua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o exemplo. O Senhor é o caminho. Jesus, obrigada porque o Senhor encarnou em todo esse contexto para me ensinar e nos ensinar a essência verdadeira de quem o Senhor é. Jesus, obrigada porque o Senhor é um Deus tão humilde. E por isso a gente pode descansar e se render a você. Jesus, eu oro para que o seu Espírito em nós gere um povo que é nazareno, um povo que se parece com esse povo galileu, que se parece com esse homem que é tão simples, tão humilde, tão abnegado, que não usurpou ser Deus, que entregou tudo, Jesus. O Senhor entregou tudo. O Senhor não reteve nada. O Senhor foi inteiro na sua entrega, Jesus. Jesus, me ensina, nos ensina, Jesus, a entregar tudo. Porque a vida, ela está depois da morte. A ressurreição vem depois da cruz. A vida que o Senhor nos chama a viver, ela nasce depois que a gente morre para nós mesmos. Jesus, nos ajuda a trilhar esse caminho. Jesus, que a gente possa orar como Paulo orou um dia. Eu considero tudo como perda. Tudo. Jesus, me perdoa e nos perdoa, porque ainda retemos tanto. Porque ainda idolatramos a nossa imagem, idolatramos o nosso conforto, idolatramos os nossos direitos, Jesus. Me perdoa, Jesus, porque o Senhor é o único que tinha direito e não exigiu nenhum deles. Jesus, nos torna um povo que se parece com o Nazareno. Jesus, nos ajuda a sair da forma do mundo.
O mundo ainda tem ditado muito a nossa forma de ser, de agir, de pensar. Nos ajuda, Jesus. Pedimos para que o Teu Espírito gere isso em nós. Nesse tempo, Jesus. Nessa geração, Jesus. Nós pedimos que o Seu Espírito faça isso em nós, porque nós não conseguimos sozinhos. Que a revelação desse Jesus Nazareno transforme os nossos corações a ponto da gente quebrar esses ídolos. Por favor, Pai, eu oro, Jesus, e te agradeço no Seu precioso nome. Amém e amém. Olho pra mim mesmo, ó quão falha ainda sou. Vejo quanto ainda preciso expressar o Teu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a Ti, Senhor. Quero olhar com os Teus olhos os que estão ao meu redor. Quero aprender servindo, porque dar é bem melhor. Quero aprender servindo, porque dar é bem melhor. Com a água e a toalha, Tu me deste uma lição de um padrão que nunca falha, pra viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que expresso a Ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradio Tua luz. Não viver mais pra mim mesmo, eu preciso aprender. Isto só será possível quanto mais Te conhecer. Repartiste a Tua vida, transformou-a em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos.